E olha, nós vamos começar falando hoje com você, trabalhador, que passa muitas horas do dia em pé, no ambiente de trabalho, ou que precisa pegar peso em alguns momentos aí da sua jornada. Você acredita que o seu empregador está adotando medidas corretas para garantir a segurança no seu dia a dia? Olha, as autoridades estão de olho nisso e muitas vezes denúncias podem ser feitas justamente pelos trabalhadores que se sentirem prejudicados. Escuta só essa história que foi registrada relacionada a uma operadora logística de uma multinacional de vendas por internet localizada aqui em Presidente Prudente. A empresa atua com a separação de cerca de 12 mil mercadorias por dia. Ela foi alvo de uma liminar por ambiente de trabalho inseguro. A decisão da Justiça determina o cumprimento imediato de medidas de saúde e segurança do trabalho para proteger empregados de acidentes e doenças ocupacionais. A repórter Bruna Bonfim vai trazer os detalhes desta determinação. O que a empresa deverá fazer já de imediato, hein, Bruna? Bem-vinda. Bom dia, Tiago, Carla, todos que nos assistem. Olha, a empresa deverá cumprir algumas normas trabalhistas de imediato. A gente vai colocar na tela para você aí de casa acompanhar, dar só uma olhada. Identificar os perigos na atividade que possam ocasionar lesões ou acidentes, gerenciar os riscos ocupacionais, elaborar e implementar o programa de gerenciamento de risco com plano de ação, mantendo sempre atualizado. Realizar também uma análise ergonômica de trabalho completa, incluindo tudo o que for preciso para proteger a segurança e a saúde dos empregados e garantir condições seguras, sadias e salubres de trabalho nas suas instalações. O descumprimento de decisão proferida pela primeira vara de trabalho de Presidente Prudente vai acarretar uma multa de R$10 mil por irregularidade constatada, acumulando ali R$1.000 por trabalhador prejudicado. A apuração começou depois que o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia dizendo que os trabalhadores carregavam peso excessivo e ficavam em pé por muitas horas. Apesar dessas notificações e das multas aplicadas, a empresa apresentou apenas uma análise ergonômica preliminar, recusando afirmar ali um termo de ajuste de conduta, que é o famoso TAC, o que levou então à judicialização desse caso. Volto com vocês daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com o ergonomista para trazer as orientações, tanto para o trabalhador quanto para o empregado ali, para o trabalhador, perdão, quanto para o empresário, né, que faz ali o ajuste, tem que fazer esse ajuste para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente volta. Bruna, foi só você trazer os detalhes dessa determinação da Justiça, depois dessa apuração do Ministério Público do Trabalho, que já tem gente se identificando e ficando mais atento também aos ambientes do trabalho. Por exemplo, aqui no chat, no canal da TV Fronteira no YouTube, a Maria Aguiar falou, tem que ficar de olho no comércio, os funcionários ficam o dia todo em pé. Justamente em lojas, muitas vezes postos de combustíveis, vários outros ambientes, as pessoas passam realmente boa parte do período em pé, às vezes sentadas. Tem que ver se essa posição, se a cadeira, toda a forma como a pessoa fica ali alocada está correta, favorece a saúde ou favorece o desenvolvimento de doenças ali decorrentes do ambiente de trabalho, do dia a dia dessa jornada. Daqui a pouquinho a Bruna Bonfim vai trazer orientações, como ela disse, tanto para empregados, colaboradores, mas também para você que está abrindo uma empresa, para você que já tem uma empresa. Você quer ter um funcionário doente dentro da sua empresa? Isso, além de um prejuízo para a saúde, né? Pode ser um prejuízo aí, ó, para o funcionamento da sua empresa, para a sua prestação de serviço, sem contar nessa dor de cabeça envolvendo a Justiça do Trabalho também. Então, daqui a pouquinho a gente volta com orientações. Até já, viu, Bruna? Olha, nós demos início ao FNU de hoje falando com você, trabalhador, que passa muitas horas do dia em pé no ambiente de trabalho ou que precisa pegar peso em alguns momentos da sua jornada de trabalho. É que as autoridades, elas estão de olho nisso. Aqui em Presidente Prudente, a gente já até mencionou que uma operadora logística de uma multinacional de vendas por internet
foi alvo de uma liminar por ambiente de trabalho inseguro. A Bruna Bonfim já trouxe detalhes dessa liminar, como é que foi a apuração do Ministério Público do Trabalho e quais foram os apontamentos relacionados, inclusive, aos trabalhadores ficarem muito tempo em pé, carregarem peso também demasiadamente. Agora ela vai trazer orientações para empregadores e também para os contratantes, como a gente comentou, não é mesmo, Bruninha? Vamos lá, informações importantes mais uma vez. Isso mesmo, bom dia, boa tarde, né, para todos que nos acompanham mais uma vez. Estou aqui com o Matheus Guarese, que é fisioterapeuta e ergonomista, e já vou começar perguntando para ele sobre esses assuntos tão importantes, né, envolvendo o ambiente de trabalho. Matheus, explica para a gente, primeiro sobre trabalhar em pé. Isso acontece muito, né, em indústrias, comércio, postos de combustíveis, supermercados, por exemplo. O que seria considerado tempo demasiado em pé, como falou o Ministério Público do Trabalho, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bruna, então vamos lá. Tem determinadas tarefas que exigem que o trabalhador execute elas de pé. Isso é da função, então a gente não consegue fazer essa migração do trabalho de pé para o trabalho sentado. E aí, esse tempo que você está me perguntando, ele é de acordo com a frequência que esse trabalhador trabalha, com o tempo de exposição com a jornada de pé. Então, é necessário um estudo ergonômico, uma avaliação, né, em loco, no ambiente de trabalho, para a gente poder determinar, para ver se tem uma tarefa com transporte manual de carga, se tem movimentos repetitivos, e aí sim nós conseguimos determinar, tá, um tempo específico para que ele possa fazer pausas de descanso sentado. Bacana. E sobre carregar peso ou cargas, é preciso ter equipamentos para isso? Tem um limite de peso que varia de pessoa para pessoa? Como isso deve ser avaliado? Também fazendo essa análise? Exatamente, né? A norma exige que as empresas façam um estudo de acordo com o ambiente, com o peso, com o tipo de pega deste peso, com a frequência deste peso, para que a gente determine alguns limites, né? Este trabalhador, para essa determinada tarefa, ele tem a liberdade de transportar um determinado X quilos de carga até tantos metros. Então, a gente vai também no ambiente de trabalho, faz uma avaliação, entrevista os trabalhadores, entende os mecanismos que ele usa, né, para fazer esse transporte manual de carga, essa movimentação de carga, e aí sim a gente consegue fazer os ajustes, né, ali em loco. Matheus, toda empresa tem que fazer essa análise ergonômica? O que é considerado nessa avaliação? O ambiente de trabalho? Sim, toda empresa precisa, para atender às normas, né, às legislações trabalhistas, realizar uma avaliação ergonômica preliminar ou uma análise ergonômica do trabalho, independente do tamanho desta empresa, tá? E aí nós avaliamos mobiliário, normas de produção, frequência, tarefa, o tipo de ferramenta de trabalho que ele usa, os horários, os fatores de riscos psicossociais, que hoje isso é um assunto que está em alta, que também é avaliado por nós ergonomistas. Que tipos de doenças ou acidentes de trabalho podem ser prevenidos adotando, então, essas medidas? As principais doenças, né, que nós conseguimos trabalhar na prevenção são as doenças de origem osteomuscular, mais conhecida como LER. A gente tem como exemplo uma tendinite, bursite, desgaste articular, hérnia de disco e, enfim, uma infinidade de doenças. É importante ter essa análise também para que previna essas doenças e até o próprio empregador ali evite acidentes, né, e não se preocupe com isso. Exatamente. A empresa, né, o empregador que atende às legislações trabalhistas, ele fica imune que os trabalhadores se adoeçam, que tenham afastamentos e também, quando ele tiver uma fiscalização, uma notificação, ele está isento de multa e de desconforto trabalhista. Muito obrigada, Matheus, por todas as suas orientações. Fica, então, o alerta para os trabalhadores, para os empregadores tomarem os cuidados para andar tudo na linha, né, e evitar doenças provocadas ali no ambiente de trabalho ou até mesmo acidentes. Volto com vocês. Muito obrigada, Bruna Bonfim, também um especialista. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre um outro assunto desta manhã aqui em Prudente.